Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Hoje eu resolvi fazer pra vocês um vídeo um pouquinho diferente. Eu pensei duas vezes antes de gravar esse vídeo se eu gravaria ou não, porque eu pensei que talvez esse vídeo pudesse não ser tão interessante assim. Ele vai ser, acho que, mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Eu não vou hoje, por exemplo, indicar livros nem nada. E talvez, então, como ele vai ter essa forma, sei lá, de um desabafo, eu achei que vocês talvez pudessem não achar assim tão interessante. Mas eu também pensei duas vezes e cheguei à conclusão de que muitas pessoas, acredito, passam pela mesma situação, talvez pensem de uma forma semelhante à que eu penso, então eu resolvi compartilhar isso com vocês. Hoje eu vou tentar falar sobre, acho que um assunto que tá cada vez mais em alta aí, que seria o preconceito literário. E não só isso, tentar falar um pouco também das minhas leituras, porque eu leio o que eu leio e enfim, porque eu sou a leitora que eu sou. A minha ideia inicial de gravar esse vídeo, ela começou a surgir após um comentário. Talvez eu tenha sido um pouco rigorosa, um pouco rígida ao ter ouvido esse comentário. Talvez eu tenha interpretado de uma maneira diferente, mas eu acho que o que me fez começar a pensar ainda mais nesse assunto foi esse comentário. E o comentário que eu ouvi então foi que agora, né, nós como alunos de letras, deveríamos começar a rever um pouco as nossas leituras, que, por exemplo, virar e falar que nós somos leitores porque nós lemos, sei lá, todos os Harry Potters, todos os Guerra dos Tronos, talvez não seja suficiente, que nós então que seja necessário então que a gente reveja as leituras que nós já fizemos e começar a pensar um pouco nas nossas próximas leituras. Eu digo que talvez eu possa ter sido um pouco rigorosa. Meu primeiro pensamento foi: eu espero jamais pensar assim, eu espero jamais ter essa visão sobre as minhas leituras e as leituras dos outros. Eu entendo e concordo que, estando num curso de letras, então, tendo como ambição trabalhar com a literatura, seja sim necessário ampliar meu leque de leituras, seja sim necessário, então, talvez me interessar e me aprofundar em livros que antes pode ser que eu não fosse ler, mesmo que alguns, muitos, eu já tivesse interesse. Mas tudo isso porque eu preciso sim então de um contato maior com os tipos de livros que tem por aí, as literaturas que existem por aí, pensamentos diferentes dos meus, porque eu vou trabalhar com isso. Então é claro que isso sim é necessário. Mas será que é tão necessário assim eu ter que rever as leituras que eu já fiz, do tipo passar a pensar se elas foram tão boas ou importantes assim? Como eu falei, então, é claro que eu acho sim necessário passar a fazer novas leituras, ampliar o meu leque, mas isso não significa fechar o meu leque para outras opções. Eu acredito também que todo leitor, como uma pessoa, todo mundo muda. Então é óbvio que com o tempo pode ser sim que o seu gosto literário mude, que talvez leituras que um dia te encantaram não tenham mais esse efeito sobre você. Por exemplo, eu me encantei quando eu li Crepúsculo aos meus 19 anos. E eu tenho muita vontade de reler a série, mas ao mesmo tempo eu tenho receio de fazer isso e hoje eu me decepcionar com ela. Porque hoje eu tenho uma outra visão, hoje eu já tive contatos com outros tipos de livros e pode ser que esse não me encante mais como já me encantou. Isso é perfeitamente natural. Assim como eu também acho que seja perfeitamente natural, de repente, um estilo de livro, não necessariamente algum que você já tenha lido, mas um estilo que você costumava ler, de repente não te atraia tanto mais e que você passe a fazer outros tipos de leituras. As pessoas mudam, é normal que os gostos mudem, mas o que eu acho que não é legal é você simplesmente virar e falar: não, eu não vou mais ler você porque eu acho que você não vai ser suficientemente bom pra mim, você não tá à minha altura, você não tá à altura de tal livro. Eu acho que isso significa você nivelar tipos de livros que muitas vezes não tem como serem comparados. Não dá pra eu falar, por exemplo, de obras que foram escritas em épocas diferentes, que têm propostas diferentes e querer dizer que essa aqui é superior a essa por
XYZ motivos. Não dá, são livros diferentes, são visões diferentes, tem propósitos diferentes. Então, parte desse comentário foi o que me motivou a gravar o vídeo. E além disso, eu posso juntar vários outros comentários que eu vejo totalmente com uma frequência enorme nas redes sociais. Então, por exemplo, de pessoas falando que juntam, sei lá, um agrupamento de livros e falam: ah, esses livros não prestam, você deve ler tal coisa. Já aconteceu de eu receber comentário, por exemplo, em vídeo, dizendo que eu poderia fazer resenhas de livros mais relevantes. E como assim? Eu acho que essa coisa de você deve ou você não deve é algo que você deve abolir do seu vocabulário. Pra mim, algo que você deve fazer ou que você não deve fazer é aquilo que tá num conjunto de regras, um conjunto de leis. Então, por exemplo, você deve seguir as leis que estão na Constituição do seu país. Se você se compromete a entrar num trabalho, numa empresa, você deve seguir as regras daquela empresa. Se você está numa faculdade, você tem que seguir as regras, a conduta de ética de lá. Agora, com relação a, por exemplo, as minhas leituras, as leituras de que qualquer pessoa vai fazer, não tem nenhuma regra falando leia isso ou não leia aquilo. As pessoas têm que ler aquilo que elas querem ler e elas têm que se sentir livres para fazer isso. Uma coisa que eu acho muito triste, talvez, é que a literatura ela está muito ligada a um ato de erudição, a um ato intelectual. É óbvio de onde vem essa ligação. Se hoje nós temos, até nós, registros, por exemplo, de grandes pensadores e tal, tudo isso se deve à literatura, se deve ao que está escrito. Então, é claro que a literatura tem um peso muito grande nesse sentido, mas eu acho que não é a única função dela e nem deve ser. Por exemplo, no meu caso, eu nunca busquei ler algo ou ser uma leitora para ser considerada uma pessoa inteligente ou passar essa impressão para alguém ou buscar aumentar minha inteligência ou seja lá o que for. Eu leio porque ler é o meu ato de entretenimento, é o meu ato de diversão. Como que eu posso considerar que uma leitura não vai ser válida se, sei lá, às vezes eu tô num dia péssimo, me sentindo extremamente mal, de repente eu pego um livro que consegue me fazer esquecer de tudo aquilo que eu tô vivendo e ele me leva para outro lugar, ele me faz dar risada, me diverte. Como que eu posso não considerar essa leitura válida? E sem contar a quantidade de livros que conseguiram me envolver de uma maneira tão que eu acho que eu nem tenho palavras para descrever. É incrível o quanto o livro tem a capacidade de fazer viajar para outros lugares. E eu acho que o mais incrível, além disso, é quando ele consegue te transportar, por exemplo, para dentro de uma pessoa completamente diferente de você, com uma personalidade diferente da sua, e de repente te faz entender as ações, as motivações daquela pessoa, ainda que ela seja muito diferente de você. Então, às vezes um livro, sei lá, Young Adult vai conseguir fazer isso comigo, um livro então que vai ser completamente taxado, digamos assim, por essa visão aí então da literatura como algo totalmente erudito, enfim. E esse livro vai conseguir fazer isso comigo, ele vai conseguir talvez modificar minha visão e de certa forma até me tornar uma pessoa melhor. E ainda assim ele vai ser considerado como um não relevante, porque talvez ele não atenda a vários critérios que grandes obras da literatura atendam. Então, assim, eu não tô dizendo aqui que os livros clássicos, por exemplo, não são válidos. É óbvio que eles são. Eu acho que é muito interessante que as pessoas tenham contato com essas obras, que elas se permitam ler essas obras. É muito bom também quando um livro te tira da sua zona de conforto, quando ele te faz ter contato com um pensamento diferente do seu, talvez, ou quando ele te instiga a tentar compreender um pensamento de um autor diferente, alguém talvez que tivesse com um pensamento anos-luz ali na sua frente, ainda que ele tenha sido uma obra escrita no passado, sei lá, é muito importante sim esse contato com os clássicos, mas também ninguém tem que se sentir obrigado a ler nada. Você não tem que ler um clássico porque alguém disse pra você, você deve ler, faça isso. É importante sim, é bom que você faça, mas faça quando você quiser, quando você se sentir à vontade pra fazer isso. Faça por uma escolha sua, não porque alguém disse pra você que você deve ler. Se for na escola, é recomendável que você faça isso sim, porque aquilo
vai te ajudar de alguma maneira, enfim. Mas eu não acho que você deva buscar uma leitura porque você deve ler alguma coisa. Da mesma forma que quem prefere a leitura de livros mais relevantes, mais substanciais, enfim, eu não sei como definir essas leituras, também não tem que se sentir na obrigação de repente começar a ler mais livros para entretenimento se esses livros não agradam. A grande questão aqui não é ler uma coisa ou ler outra ou ler as duas, é simplesmente ler aquilo que você quer ler. Não se sentir culpado de forma alguma por ler aquilo. Acho que grande parte de muitos problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade, não simplesmente com a leitura, é porque nós às vezes estamos muito mais preocupados em criticar ou então apontar e falar de problemas que não cabem a nós, que eles não dizem respeito a nós. E se a gente simplesmente parasse de falar um pouco da vida alheia e focasse mais na nossa própria vida, acho que as coisas seriam muito mais fáceis. Isso com certeza se aplica à literatura. E no meu caso, então, por exemplo, se eu gosto de ler livros mais para entretenimento, ou se eu leio poucos clássicos, isso não diz absolutamente nada a respeito da minha inteligência, da minha capacidade de fazer qualquer coisa, da minha maturidade. Não, só diz respeito ao meu gosto, aquilo que eu prefiro fazer como uma forma de lazer, como uma forma de entretenimento. Se alguém quiser falar sobre minha inteligência, minhas capacidades, minha maturidade, eu acho que são outras coisas, outros aspectos que talvez vão definir isso. Muito mais ligados talvez às escolhas que eu faço na minha vida, a maneira como eu me porto em diferentes situações, a maneira como eu ajo de diversas outras formas, mas não aquilo que eu leio. Minha intenção com esse vídeo não é criar nenhuma polêmica, não é defender um gênero de livro acima de outro, até porque eu nem penso isso. Mas é simplesmente dar meu recado, como eu falei, fazer meu desabafo aqui, em favor então de que cada um leia aquilo que sentir vontade de ler, de ler aquilo que quiser e não se sentir culpado por isso, e não deixar que ninguém te inferiorize por aquilo que você resolveu ler. Todo mundo tem direito de ter suas próprias opiniões, suas próprias preferências, mas o que eu acho que não é direito de ninguém é rebaixar o outro, ofender o outro por ter uma opinião diferente ou por ter um gosto diferente. Então acho que cabe a todos nós tentarmos diminuir um pouco, talvez, o nosso olhar crítico, tentarmos não fazer um julgamento de valor do outro a partir daquilo que ele lê. Acho que não só daquilo que ele lê, mas enfim, como eu tô falando de literatura, é nisso que eu vou me ater. E então tentar minimizar um pouco os julgamentos que nós fazemos, as críticas que nós fazemos, porque ao mesmo tempo em que quando a gente faz isso com alguém, a gente também dá abertura para essa pessoa fazer a mesma coisa com a gente. Então, que cada um leia o que tiver vontade, que cada um tenha a opinião que tiver, que tenha as suas preferências, sejam lá quais elas forem, mas que cada um saiba trocar essas opiniões e essas informações de maneira saudável e não inferir algo do tipo, o que eu leio é melhor do que o que você lê, então, portanto, eu sou um leitor melhor do que você, eu sou uma pessoa melhor do que você. Isso não existe. Que cada um, então, mantenha-se no seu quadrado com suas próprias opiniões e preferências e que todo mundo, então, tenha liberdade de escolha daquilo que quer ler e que não se sinta culpado por isso. Era isso que eu tinha para dizer. Beijos a todos, até o próximo vídeo.